Gravando. Boa noite. Hoje, 19/11/2019, às 20 horas e 30 minutos, eu, Carlos Roberto Sobrinho, aluno da Faculdade Estácio de Sá, Polo Taguatinga Sul, Brasília, Distrito Federal, cursando o segundo semestre de Pedagogia, Letras de Licenciatura em Inglês, venho dissertar sobre o assunto contido na matéria didática, sobre a importância da prática pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Foram coletados 2 vídeos de 2 professoras em atividade na Fundação Educacional esse ano, que falaram sobre o assunto. A professora Daniela Barbosa Soares e a professora Denise Ferreira dos Santos. E eu vou fazer uma pequena síntese comparando os dois depoimentos e dando também a minha opinião sobre o que foi aprendido na matéria didática. A professora Daniela Barbosa Soares está há 17 anos na função na Fundação Educacional, hoje exerce a função de coordenadora pedagógica do Centro 4 de Taguatinga, que ministra aulas para alunos do ensino médio. E a professora Denise é professora formada no ano de 2018 pela Faculdade Católica e esse ano está exercendo atividade como contrato temporário pela Fundação no Centro de Ensino número 1 do INCRA 8 para alunos do 4º ano materno 1. E dentro do que foi falado, dentro do que as professoras apresentaram, há um confronto aí entre a professora mais antiga, que é a Daniela, e a Denise, né? A Denise apresentou temas mais simples em relação ao assunto, né? E a professora Daniela já aprofundou um pouco mais, pela experiência que ela tem. Mas ambas convergem para o sentido de que a necessidade de existir uma empatia entre o professor e o aluno. O professor tem que conhecer o aluno a fundo, né? Dentro do seu convívio, dentro da sociedade que ele está, dentro da família, para poder existir um melhor processo no ensino-aprendizagem, né? E a matéria em si, a prática pedagógica, é essencial para esse processo, porque ela completa o ensino, né? o conteúdo ministrado dentro de sala de aula. A professora ministra o conteúdo dentro de sala de aula e com a prática pedagógica ela completa esse processo. Então, como assim? Um não vive sem o outro, um é essencial com o outro, né? A professora Denise, por exemplo, relata, por exemplo, que ministrou uma aula sobre Brasília. E aí foi efetivado um passeio no centro da capital para que o aluno vivenciasse o processo. Então isso aí é uma prática pedagógica importantíssima. Não adianta você ministrar o conteúdo e não colocar na prática. Uma coisa completa a outra. A professora Daniela já aprofundou mais ainda, porque não é só o fato de você ministrar uma aula na sala de aula, o conteúdo, e para um passeio, por exemplo. Existem outros diversos fatores que convergem para a prática pedagógica, no sentido aí, por exemplo, o aluno especial, tanto no sentido financeiro, como o aluno que tem um problema, por exemplo, um problema mental, um problema de vista, um problema de surdez, por exemplo, com a administração do Braille, entendeu? E a importância, por exemplo, hoje, de você inserir a parte de tecnologia dentro das escolas para poder desenvolver essa prática pedagógica. Então, assim, o assunto é muito amplo, o assunto é complexo, não é um assunto fácil, que tem que ser muito bem visto e muito bem estudado e praticado pelo professor, juntamente com o aluno, é claro, né? Eu, como futuro docente, tenho a intenção de colocar a prática pedagógica junto com a teoria que for ministrada em sala de aula. Então é importantíssimo para esse desenvolvimento do ensino-aprendizagem, entendeu? E assim, apesar do confronto e da diferença, as ideias convergem para o mesmo sentido, né? Da importância dessa prática pedagógica, envolvendo todos os sentidos e todas as gamas e possibilidades que existem dentro da Fundação Educacional, dentro do ensino, dentro dos métodos dos professores, dentro como é que fala, da matéria curricular que é passada todo ano para os professores para ministrar para os alunos. Então, assim, é de vital importância, né? E
eu acho que o depoimento das duas professoras é um material riquíssimo que mostra realmente esse objetivo do docente, de transmitir com mais facilidade para o discente todo o conteúdo possível, convergindo unindo a prática pedagógica com o conteúdo que é ministrado em sala de aula. Estou ministrando essa síntese, e após essa síntese minha, eu vou mandar junto também os vídeos do depoimento da professora Denise e da professora Daniela. Ok? Muito obrigado pela atenção, uma boa noite e até uma próxima. Meu nome é Denise, eu sou professora de atividades. Este ano eu estou numa turma de 4º ano e foi perguntado para mim a respeito do que eu acho sobre a prática pedagógica. Bom, a prática pedagógica é relacionada ao nosso planejamento diário, ao nosso plano de aula. Mas não só isso. Para a gente conseguir transmitir aquele conteúdo de forma que os alunos consigam aprender melhor, é quando nós tomamos o ponto de partida de conhecer os nossos alunos, de conhecer aquela comunidade escolar no qual aquele aluno está inserido. Pois, a partir do momento que nós levamos um conteúdo e nós damos exemplos a respeito da comunidade dele, ele vai conseguir assimilar melhor aquele conteúdo, né? Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, né, bimestre passado, segundo bimestre, estava ensinando para eles a respeito da história de Brasília, do Distrito Federal. E é muito complexo para crianças de 9, 10 anos ter esse entendimento de história. Com isso, eu tive que colocar no contexto onde eles vivem, né? A região administrativa em que eles vivem, como é a região deles administrativas, como foi criada essa região, e ele precisa visualizar isso para assimilar, para conseguir entender aquele conteúdo. Por quê? Por que é uma região administrativa e não uma cidade, como eu chamo? Então, ele tem que entender todo esse contexto, e isso fica mais fácil quando a gente coloca em algo que ele convive. E com isso, né, nós vamos fazendo com as outras aulas. A gente vai tentando colocar exemplos em que ele está acostumado a ver, a conviver, enfim. Além de partir desse ponto de conhecer o meu aluno, também é bom nós fazermos aulas diversificadas. Hoje uma aula que eu posso colocar como materiais concretos. Amanhã eu posso colocar posso utilizar o meu livro didático. Depois de amanhã eu posso fazer um passeio com eles, né? Outro tema também muito importante que nós temos que passar no 4º ano é a respeito da história do Brasil. Então eu tenho que envolver tudo isso na realidade dele. Nós fomos num passeio lá na Praça dos Três Poderes, e com isso eles ajudou, né, a visualizar aquele conteúdo que eles viram lá na sala, que era a respeito de como Brasília foi construída, né? Por quem que Brasília foi construída. Então, tudo isso ajuda a que ele tenha um bom ensino, uma boa aprendizagem e, consequentemente, ele vai ter uma boa avaliação. Então, para mim é isso. É relacionado ao contexto onde ele vive. E assim, nós conseguimos fazer um bom trabalho e que eles tenham um bom aprendizado. Eu autorizo o Carlos a divulgar a minha opinião a respeito do que eu acho sobre prática pedagógica de cunho pedagógico, né? Olá pessoal, boa tarde. Então, venho aqui hoje para falar
acerca da importância da prática pedagógica no ensino e aprendizagem. Meu nome é Daniela, sou professora da Secretaria de Estado de Educação há 17 anos, entrei em 2003, já passei por diversas funções na secretaria, entre coordenação pedagógica, supervisão pedagógica, vice-direção de escola e já estive também em sala de aula. Minha disciplina de atuação é língua estrangeira moderna e inglês, meu concurso também é esse. E acerca desse tema, importância da prática pedagógica em ensino e aprendizagem, há muito a se dizer, uma vez que a temática é ampla e, ao mesmo tempo, ela é complexa até certo ponto, porque falar de prática pedagógica é falar de sucesso metodológico, sucesso relacional, professor-aluno, o bem-estar do professor, ele consigo. Então, há uma série de fatores que vão interferir no processo da prática pedagógica. Não apenas o conhecimento de teorias, de conhecimento pautado nos estudos e no que nós temos na literatura acerca das teorias de prática pedagógica metodológica. Mas, como será essa prática em sala de aula? Eu parto do princípio, nas minhas aulas, de que existe a necessidade do conhecer um pouco do estudante. Eu acredito que o sucesso do processo de ensino e aprendizagem comece nesse ponto, quando o professor ele consegue perceber algumas questões do estudante de modo individual, com certeza ele conseguirá atingi-lo no processo de ensino e aprendizagem. Sem digamos assim, esse tônus e essa percepção relacional, eu acredito que já haverá alguma dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. Existe uma fala cultural, né, e até popular de que me relaciono bem com o professor, nem gostava da matéria, mas passei a gostar. Então, acredito que uma boa relação, é claro que não é possível que você conheça a história de modo muito detalhado de todos os estudantes, mas quando o estudante se sente visto, percebido dentro de sala de aula, no olhar do professor, e quando eu digo olhar, é o olhar físico mesmo, ele já se sente parte. Então, eu costumo olhar para os meus estudantes. Outra metodologia que eu utilizo é fazer a chamada pelo nome, uma vez que o nome é música para os ouvidos dos estudantes. Quem não gosta de ser chamado pelo seu nome? Então, fazer a chamada pelo nome é um método também que eu utilizo na minha prática pedagógica e eu acho muito importante. É uma forma também de você ir se aproximando e conhecendo de fato o estudante pelo nome e não por psil ou pelo número X ou Y da chamada. Para além disso, existe a adequação também para os estudantes que têm algum tipo de necessidade especial, que é o que a gente chama de inclusão. Mas a palavra inclusão ela não serve e não se restringe apenas ao estudante com esse tipo de dificuldade, né? Para a pessoa com deficiência, por exemplo, mas para qualquer estudante que necessite de qualquer inclusão. Pode ter um estudante que recentemente está passando por um luto, por exemplo. Esse estudante vai necessitar de uma adequação e isso é incluí-lo. Naquele momento ele passa por uma situação diferenciada e é preciso incluí-lo no processo de ensino e aprendizagem de uma outra forma. E essa outra forma, inclusiva de fato, vai ser esse olhar primeiro que eu falei no início do vídeo. Além disso, acho super importante fazer adequação e inserção em sala de aula de metodologias que envolvam a tecnologia. Atualmente, essas tecnologias estão, de fato, alcançando o jovem e ele gosta de estar conectado, ele gosta de jogos. Existem muitos programas hoje, como a plataforma G Suite aqui na rede, que disponibilizam várias ferramentas eletrônicas virtuais, salas virtuais para que o aluno tenha acesso a materiais. Então, tudo isso vai despertar no estudante a vontade, o desejo, de fato, de estudar. Por quê? Porque está no mundo dele, né? O público que eu trabalho atualmente é o público de ensino médio.
Eu estou atualmente no Centro Educacional 4 de Taguatinga e desenvolvo a função de coordenadora pedagógica. E a gente percebe o quão é importante e o quão é sucesso para a escola quando os estudantes têm acesso a esse tipo de material nesta metodologia. Inclusive, aqui na escola, as provas são avaliadas e são realizadas parte delas online. Então, os estudantes vão para um laboratório de informática e as provas eles fazem clicando, de fato, marcando as alternativas. Claro que estão adequadas às plataformas do Enem, PAS e tudo mais. Mas é uma forma, de fato, de acessar mais o jovem. Para além disso, tem os e-books e outros sites de pesquisa, como o Google Academic, né? Que a gente sabe que poucas pessoas têm acesso e aqui a gente divulga isso para que os estudantes acessem a internet como meio pedagógico qualitativo de fato e não apenas como uma ferramenta para jogos e demais atividades não tão pedagógicas. Então é isso, essa importância dessa prática pedagógica, na minha opinião. Os pontos mais importantes que eu acredito são esses e eu espero ter contribuído com vocês. Tchau, tchau.